Durante séculos, astrônomos observaram Betelgeuse como quem contempla um titã adormecido no céu noturno. Contudo, a possibilidade de que este titã esteja prestes a despertar e explodir não se trata de um mero exercício de imaginação ou teoria conspiratória. Estamos lidando com uma supergigante vermelha cuja instabilidade recente tem intrigado profundamente a comunidade científica. O cenário apresentado por previsões recentes sugere que tal evento poderia ocorrer em um intervalo surpreendentemente curto de tempo, aumentando a inquietação em torno do fenômeno. A relevância deste assunto não advém de rumores infundados, mas de declarações feitas publicamente por personalidades de grande influência, como Elon Musk, que afirmou basear suas previsões em análises conduzidas por inteligência artificial quântica. Enquanto instituições estabelecidas, como a NASA, mantêm uma postura cautelosa, alguns cientistas reconhecem que os comportamentos observados desde 2019 são inéditos e indicam uma anomalia ainda não completamente compreendida. Caso a estrela realmente colapse, seu brilho no céu poderá rivalizar com o da lua cheia, sendo visível até mesmo durante o dia por semanas a fio. Tal espetáculo representaria um marco histórico na observação astronômica, reconfigurando nossa percepção do universo e, simultaneamente, revelando a vulnerabilidade do nosso planeta frente a eventos cósmicos de grande escala. Em 2019, Betelgeuse surpreendeu astrônomos profissionais e amadores ao apresentar uma redução drástica de aproximadamente 40% em seu brilho, fenômeno que pôde ser percebido a olho nu. Esse escurecimento repentino levantou hipóteses sobre um possível colapso iminente da estrela, embora as explicações mais aceitas envolvessem fatores como ejeção de poeira e pulsações estelares. Ainda assim, nenhuma dessas interpretações conseguiu até o momento oferecer uma explicação definitiva, mantendo o fenômeno envolto em mistério. Análises espectroscópicas realizadas por instrumentos avançados, como o Very Large Telescope, VLT, e a missão TESS, indicaram que a temperatura superficial da estrela caiu apenas alguns poucos graus, alteração insuficiente para justificar o nível de escurecimento observado. Tal constatação sugere que não houve uma mudança estrutural crítica no núcleo da estrela, descartando, ao menos por hora, a hipótese de um colapso gravitacional iminente. Adicionalmente, modelos astrofísicos apontam que Betelgeuse ainda se encontra em uma fase de queima de carbono, etapa que deverá perdurar por cerca de 1000 anos, segundo um artigo publicado em 2023. Portanto, embora a explosão seja inevitável em uma escala temporal astronômica, é improvável que ela ocorra em questão de dias ou semanas. Ainda assim, o comportamento recente da estrela, aliado às previsões divulgadas por Musk em janeiro de 2025, reacendeu o debate sobre os limites da previsão de fenômenos astrofísicos. Durante uma conferência sobre inteligência artificial quântica, Musk afirmou que algoritmos desenvolvidos por suas empresas detectaram padrões anômalos nos dados de espectroscopia e variação luminosa de Betelgeuse, bem como em emissões de neutrinos e sinais magnéticos. Tais padrões, segundo os modelos utilizados, precedem tipicamente o colapso gravitacional do núcleo estelar. Embora tais afirmações ainda careçam de validação por instituições científicas tradicionais, a repercussão global foi imediata, expondo divergências significativas dentro da própria comunidade científica. Enquanto alguns especialistas, como o Dr. Rajan Patel, do Observatório de Raios X Chandra, consideraram plausível a previsão, utilizando análises matemáticas para sustentar a hipótese de instabilidade irreversível da estrela, agências como a NASA e a ESA adotaram um tom mais conservador, ressaltando a ausência de evidências conclusivas. Entre os principais argumentos céticos, destaca-se a falta de um aumento crítico na emissão de neutrinos, um dos sinais mais característicos de colapso estelar iminente. Apesar do ceticismo predominante, mesmo os críticos reconhecem que Betelgeuse
têm apresentado comportamentos fora do padrão. O escurecimento observado em 2019, as ejeções de poeira assimétricas em 2020 e os sinais submilimétricos detectados em 2021 evidenciam processos físicos que ainda não são plenamente compreendidos. Em suma, mesmo que a previsão de Musk não venha a se concretizar, ela serviu como um catalisador para o avanço das pesquisas e uma revisão crítica dos modelos de evolução estelar. Caso Betelgeuse exploda, o evento terá implicações tanto científicas quanto sociais de grande magnitude. Apesar da distância relativamente segura de cerca de 640 anos-luz, a explosão seria visível em plena luz do dia, um espetáculo sem precedentes na era moderna. Estudos apontam que seu brilho poderá rivalizar com o da lua cheia e persistir por semanas ou até meses. No entanto, além da beleza do fenômeno, existem riscos potenciais a considerar. Embora a radiação gama de uma supernova seja geralmente direcionada em feixes estreitos e a Terra não esteja no eixo estimado de emissão, flutuações secundárias de raios cósmicos e partículas carregadas poderiam afetar a atmosfera terrestre. Simulações publicadas indicam que um aumento na ionização da alta atmosfera poderia comprometer a camada de ozônio, elevando os níveis de radiação ultravioleta na superfície por um período prolongado. Além disso, a interação das ondas de choque eletromagnéticas com a magnetosfera terrestre poderia gerar correntes geomagnéticas induzidas, afetando redes elétricas e sistemas de telecomunicações. A vulnerabilidade da infraestrutura tecnológica moderna frente a tais perturbações não deve ser subestimada. Eventos solares anteriores, como o apagão de Quebec, em 1989, demonstram como sistemas elétricos podem ser comprometidos por variações no ambiente espacial. Satélites em órbita baixa, sistemas de navegação GPS, redes de telecomunicações e até mesmo dispositivos médicos poderiam ser impactados. Estimativas sugerem que os prejuízos econômicos globais poderiam ultrapassar trilhões de dólares em um curto espaço de tempo, com repercussões sociais significativas. Adicionalmente, o caso de Betelgeuse evidencia uma desconexão preocupante entre a produção científica de ponta e a forma como o conhecimento é disseminado e compreendido pelo público e pelos tomadores de decisão. Relatórios detalhados, como o estudo do Observatório Europeu do Sul de 2020 e observações subsequentes feitas por radioastrônomos japoneses, foram em grande parte ignorados ou tratados com superficialidade pela mídia. Tal banalização dos alertas científicos reduz a capacidade de resposta global e promove uma cultura de complacência perigosa. Se a explosão de Betelgeuse realmente ocorrer, testemunharemos um marco sem precedentes na história da astronomia. A última supernova visível a olho nu foi registrada em 1454, muito antes do advento da ciência moderna. Hoje, dispomos de uma rede global de instrumentos avançados, incluindo o telescópio James Webb, o ALMA e sondas de neutrinos, que permitirão uma análise sem precedentes do fenômeno em múltiplos comprimentos de onda. Este evento proporcionaria uma oportunidade única para validar e aprimorar teorias fundamentais sobre nucleossíntese estelar, formação de buracos negros ou estrelas de nêutrons e a dinâmica de colapso de núcleo. Além das implicações científicas diretas, a iminente explosão de Betelgeuse tem gerado um impacto cultural e psicológico profundo. O aumento expressivo nas buscas online por informações sobre supernovas e radiação cósmica reflete uma crescente ansiedade coletiva. A estrela tornou-se um símbolo da nossa vulnerabilidade frente às forças do cosmos, inspirando reflexões filosóficas e artísticas sobre a fragilidade da civilização humana. Psicólogos alertam para o fenômeno do pânico cósmico difuso, um estado de ansiedade coletiva diante da possibilidade de um evento natural de grande magnitude. A resposta institucional e social ao caso de Betelgeuse revela uma crise epistemológica mais ampla.
Pesquisas indicam que uma parcela significativa dos dados críticos sobre a estrela foi descartada ou minimizada por temor de gerar alarme público ou por questões de confiabilidade estatística. Este comportamento destaca a necessidade urgente de um tratamento mais transparente e corajoso das informações científicas. Ao mesmo tempo, a cobertura sensacionalista ou superficial, promovida por setores da mídia, contribui para distorcer a percepção pública, dificultando a formação de um entendimento fundamentado. Independentemente do desfecho específico no caso de Betelgeuse, a situação já desencadeou uma revolução cultural e científica. A possibilidade de testemunhar uma supernova visível a olho nu serve como um lembrete vívido da vastidão e do dinamismo do universo, bem como da nossa posição modesta dentro dele. Este é um momento propício para aprofundar nosso entendimento científico e refletir sobre as implicações filosóficas de nossa existência em um cosmos em constante transformação. Aliás, se você está acompanhando este tema fascinante até aqui, aproveite para deixar um comentário com suas impressões e expectativas sobre a explosão de Betelgeuse. Sua participação enriquece ainda mais o debate e ajuda a impulsionar este conteúdo para que mais pessoas possam refletir sobre este fenômeno cósmico extraordinário. A expectativa em torno da possível explosão de Betelgeuse não se restringe aos círculos acadêmicos e de pesquisa. O fenômeno já transcendeu o campo científico e penetrou o imaginário popular, mobilizando tanto o público leigo quanto pensadores, artistas e líderes de opinião em diversas esferas. O aumento repentino de interesse por temas como supernovas, impactos da radiação cósmica e sobrevivência a eventos estelares reflete um anseio coletivo por compreender e, de certo modo, antecipar os desdobramentos de um evento que escapa ao nosso controle direto. Este fenômeno cultural evidencia um traço profundo da psique humana: a necessidade de encontrar sentido e narrativa em acontecimentos que ameaçam a estabilidade da nossa existência. A personificação de Betelgeuse como vigia do Apocalipse, ou coração moribundo de Órion, ilustra como elementos científicos se transformam em símbolos culturais, carregados de significados existenciais. Este processo simbólico não é novo. Eventos celestes sempre desempenharam um papel importante na construção de mitos e cosmovisões ao longo da história humana. No entanto, o contexto atual, marcado pela hiperconectividade e pela rápida disseminação de informações e desinformações, intensifica a velocidade e a profundidade com que tais símbolos se propagam. O surgimento do chamado pânico cósmico difuso, uma ansiedade coletiva relacionada a eventos naturais, é um sintoma claro dessa dinâmica. Psicólogos observam que a iminência de um fenômeno como a explosão de Betelgeuse serve como catalisador para temores mais amplos, muitas vezes latentes, sobre a fragilidade da civilização moderna, a crise ambiental e as incertezas geopolíticas. A popularização da discussão sobre Betelgeuse, contudo, também tem um aspecto positivo. Estimula o interesse pelo conhecimento científico e pela compreensão mais profunda do universo. Mesmo que motivado inicialmente por um temor difuso, o aumento do engajamento com temas de astrofísica e cosmologia pode representar uma oportunidade para fomentar a alfabetização científica em larga escala. É essencial, porém, que este interesse seja canalizado de forma responsável, combatendo o sensacionalismo e promovendo uma compreensão fundamentada e crítica. Nesse sentido, a crise epistemológica revelada pelo caso de Betelgeuse merece atenção especial. A hesitação de algumas instituições em divulgar plenamente os dados disponíveis, motivada pelo temor de alarmismo, expõe uma tensão fundamental entre a responsabilidade científica e a necessidade de comunicação transparente com o público. Segundo o levantamento publicado na Nature Astronomy, uma parcela considerável dos pesquisadores reconheceu que dados relevantes
foram subestimados ou desconsiderados por razões não estritamente científicas. Este comportamento, embora compreensível em um contexto de incerteza e pressão social, compromete a integridade do processo científico e a confiança pública nas instituições de pesquisa. Além disso, a cobertura da mídia frequentemente prioriza aspectos sensacionalistas em detrimento de uma análise rigorosa e contextualizada. Relatórios técnicos detalhados, como o estudo do Observatório Europeu do Sul e as observações radioastronômicas da Universidade de Kyoto, foram amplamente ignorados ou distorcidos em favor de narrativas mais impactantes. Tal abordagem não apenas perpetua a desinformação, mas também desvaloriza o trabalho científico sério e dificulta a construção de uma base sólida para o debate público. A resposta institucional e midiática ao caso de Betelgeuse reflete, portanto, um desafio mais amplo: como equilibrar a necessidade de informar e engajar o público com a responsabilidade de manter a precisão e o rigor científico. Este é um problema que transcende o caso específico em questão e que se manifesta em diversos domínios do conhecimento científico, especialmente aqueles relacionados a riscos de grande escala e baixa previsibilidade. Ademais, a iminência de um evento como a explosão de Betelgeuse levanta questões fundamentais sobre a relação entre ciência, sociedade e política. Como as sociedades modernas devem se preparar para lidar com eventos naturais de grande magnitude, cujas consequências podem ultrapassar os limites da previsão atual? Quais mecanismos de governança e comunicação devem ser aprimorados para garantir uma resposta coordenada e eficaz em cenários de alta incerteza? A experiência histórica demonstra que eventos celestes impactantes podem ter repercussões profundas não apenas na esfera científica, mas também nos domínios cultural, político e econômico. A supernova de 1054, por exemplo, registrada por astrônomos chineses e árabes, deixou marcas duradouras em diversas tradições culturais e foi interpretada de maneiras variadas conforme os contextos locais. Em um mundo interconectado e tecnologicamente dependente como o atual, o impacto de um evento semelhante poderia ser ainda mais amplo e complexo. No plano científico, a possível explosão de Betelgeuse oferece uma oportunidade única para validar e expandir nosso entendimento sobre uma série de processos astrofísicos fundamentais: a nucleossíntese estelar, a dinâmica de colapso de núcleo, a formação de buracos negros e estrelas de nêutrons, bem como a propagação de ondas gravitacionais e neutrinos, são todos aspectos que poderiam ser investigados com um nível de detalhe sem precedentes. A integração de dados obtidos por telescópios ópticos, rádio, infravermelho, raios X, raios gama e detectores de partículas permitirá uma abordagem multidimensional ao fenômeno, enriquecendo significativamente o nosso arcabouço teórico. Além disso, o estudo de uma supernova relativamente próxima contribuirá para esclarecer questões ainda em aberto sobre a influência de tais eventos no meio interestelar e, por extensão, na evolução galáctica. As ondas de choque resultantes de uma explosão estelar desempenham um papel crucial na compressão de nuvens moleculares e na formação subsequente de novas estrelas, estabelecendo um ciclo dinâmico de nascimento e morte estelar que molda a arquitetura das galáxias. No contexto terrestre, a análise dos impactos potenciais de uma supernova, como a de Betelgeuse sobre a atmosfera, o clima e a biosfera, oferece um campo de pesquisa interdisciplinar de grande relevância. Embora a maioria dos estudos indique que os riscos diretos para a vida na Terra são limitados, os efeitos sobre a infraestrutura tecnológica e os sistemas socioeconômicos merecem atenção cuidadosa. A crescente dependência de sistemas digitais e redes globais de comunicação e energia torna a civilização moderna particularmente vulnerável a distúrbios eletromagnéticos e variações na radiação cósmica. A preparação para tais cenários exige não apenas avanços tecnológicos,
mas também o desenvolvimento de estratégias robustas de resiliência e resposta coordenada. A integração de conhecimentos provenientes da astrofísica, engenharia, climatologia, ciências sociais e políticas públicas será essencial para enfrentar os desafios impostos por eventos de alta magnitude e baixa previsibilidade. Neste sentido, o caso de Betelgeuse funciona como um alerta valioso sobre a necessidade de aprimorar nossas capacidades de monitoramento, modelagem e mitigação de riscos cósmicos. Por fim, é importante reconhecer que a dimensão simbólica do fenômeno não deve ser descartada. A contemplação de um evento cósmico de tamanha magnitude tem o potencial de reforçar uma visão mais ampla e integrada da nossa posição no universo. Em um momento em que a humanidade enfrenta desafios globais complexos, o reconhecimento da nossa interdependência com o cosmos pode servir como um catalisador para a promoção de uma consciência planetária mais profunda e responsável. Nesse contexto, vale reforçar: se você está apreciando esta análise e deseja continuar explorando temas tão fascinantes como este, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Assim, você garante acesso direto a conteúdos aprofundados e contribui para o fortalecimento de um espaço dedicado ao conhecimento e à reflexão crítica. O caso de Betelgeuse, com suas múltiplas dimensões científicas, culturais e filosóficas, exemplifica de maneira notável os desafios e as oportunidades inerentes ao nosso engajamento com o universo. Ele nos convida a refletir sobre os limites do conhecimento, a responsabilidade na comunicação científica e a necessidade de cultivar uma postura de humildade e abertura diante da vastidão e complexidade do cosmos. Ao fazê-lo, reforça a importância de um diálogo contínuo e interdisciplinar entre ciência, filosofia e sociedade, imprescindível para enfrentarmos com sabedoria os enigmas e maravilhas que o universo nos reserva. A possível explosão de Betelgeuse, além de representar um evento de imenso valor científico e cultural, escancara a necessidade de reavaliarmos a forma como lidamos com a incerteza e o desconhecido em escala coletiva. O comportamento das instituições científicas, dos meios de comunicação e das populações diante dessa ameaça hipotética evidencia um padrão recorrente de resistência psicológica e sociopolítica à aceitação de riscos que não se encaixam nos paradigmas estabelecidos de previsibilidade e controle. Este padrão de reação não se restringe ao caso de Betelgeuse e possui implicações profundas para a governança de outros riscos existenciais e sistêmicos que a humanidade enfrenta. Em primeiro lugar, a relutância de algumas instituições em divulgar abertamente dados preliminares sobre as anomalias observadas em Betelgeuse, motivada pelo temor de gerar pânico, revela uma tensão fundamental entre transparência e paternalismo na comunicação científica. Embora seja compreensível a preocupação com possíveis reações públicas desproporcionais, a omissão ou filtragem excessiva de informações relevantes mina a confiança da sociedade nas instituições e favorece a proliferação de narrativas conspiratórias. Este fenômeno foi claramente observado no caso de Betelgeuse, onde a ausência de um fluxo de informação claro e consistente alimentou especulações desenfreadas em redes sociais e meios alternativos de comunicação. Além disso, o comportamento da mídia convencional contribuiu para exacerbar a confusão ao privilegiar aspectos sensacionalistas e simplificações grosseiras, em detrimento de análises aprofundadas e contextualizadas. Tal abordagem, embora eficaz em termos de engajamento imediato, compromete a qualidade do debate público e dificulta a formação de uma compreensão crítica por parte da população. Este problema é agravado pela estrutura econômica da mídia contemporânea, que favorece conteúdos de alto impacto emocional e baixa complexidade cognitiva, em detrimento de narrativas mais nuançadas e informativas. Por outro lado, o caso de Betelgeuse
também expôs a resiliência e a capacidade adaptativa de segmentos significativos da sociedade civil e da comunidade científica. Diversos pesquisadores e instituições independentes buscaram promover uma comunicação mais equilibrada e acessível, recorrendo a plataformas digitais e redes colaborativas para compartilhar informações verificadas e promover a alfabetização científica. Esta resposta evidencia o potencial transformador de uma ciência mais aberta, participativa e interconectada, capaz de envolver a sociedade de maneira construtiva no enfrentamento de riscos complexos. No entanto, para que este potencial se realize plenamente, será necessário repensar os modelos institucionais e culturais que moldam a relação entre ciência e sociedade. É imperativo desenvolver novos paradigmas de governança científica que conciliem rigor metodológico com transparência e responsabilidade comunicativa. Isso implica, entre outras coisas, a promoção de uma cultura institucional que valorize a divulgação aberta de dados e incertezas, o fortalecimento da educação científica em todos os níveis e a construção de canais de comunicação capazes de engajar públicos diversos de maneira crítica e reflexiva. A experiência recente com Betelgeuse sugere que eventos de baixa previsibilidade e alta magnitude, mesmo quando sua probabilidade de materialização é incerta, exigem uma abordagem comunicativa diferenciada, baseada em princípios de abertura, participação e preparação adaptativa. Tais princípios são igualmente aplicáveis a outros domínios de risco existencial, como mudanças climáticas abruptas, pandemias emergentes, inteligência artificial descontrolada e impactos de asteroides. A capacidade da humanidade de lidar com tais desafios dependerá em grande medida da nossa habilidade coletiva de cultivar uma relação mais madura e integrada com o conhecimento científico e com a incerteza inerente ao mundo natural. No plano filosófico, o caso de Betelgeuse oferece um lembrete poderoso da condição fundamentalmente contingente e finita da existência humana. A possibilidade de testemunharmos um evento cósmico de tamanha magnitude nos confronta com a vastidão temporal e espacial do universo, colocando em perspectiva as pretensões de controle e previsibilidade que frequentemente caracterizam a cultura tecnocientífica contemporânea. Ao mesmo tempo, este confronto pode ser fonte de inspiração para um ethos de humildade epistemológica e de responsabilidade planetária, ancorado no reconhecimento da nossa interdependência com os sistemas maiores dos quais fazemos parte. Este ethos, por sua vez, pode contribuir para orientar de maneira mais sábia e ética o desenvolvimento científico e tecnológico, promovendo um equilíbrio mais sustentável entre exploração, precaução e cuidado. A reflexão sobre Betelgeuse nos convida, portanto, a reimaginar as finalidades últimas da nossa busca por conhecimento e poder, interrogando os pressupostos culturais e axiológicos que orientam nossas escolhas coletivas em face do cosmos e do futuro. Ao nível individual, a contemplação da possível explosão de Betelgeuse pode também servir como catalisador para um questionamento mais profundo sobre o significado da existência e da ação humana em um universo vasto e indiferente. Tal questionamento, longe de conduzir necessariamente ao niilismo, pode inspirar uma ética existencial centrada na valorização da vida, da cooperação e da busca contínua por compreensão e sentido. O reconhecimento da nossa fragilidade cósmica pode, paradoxalmente, reforçar o compromisso com a promoção de uma civilização mais sábia, justa e resiliente. Em termos de políticas públicas, o aprendizado derivado do caso de Betelgeuse deve estimular uma revisão crítica dos mecanismos de preparação e resposta a riscos catastróficos de origem natural e cósmica. Embora a probabilidade de impactos diretos de uma supernova como a de Betelgeuse seja considerada baixa, a dependência crescente da sociedade moderna de infraestruturas tecnológicas vulneráveis
justifica a adoção de medidas proativas de resiliência e proteção. Estas medidas incluem o fortalecimento das redes elétricas e de comunicação contra distúrbios eletromagnéticos, o desenvolvimento de protocolos de contingência para sistemas críticos e a promoção de uma cultura organizacional orientada para a adaptabilidade e a resposta rápida. Paralelamente, é crucial fomentar a pesquisa interdisciplinar sobre os impactos potenciais de eventos astrofísicos extremos, integrando conhecimentos provenientes da astrofísica, das ciências da Terra, da engenharia, das ciências sociais e das humanidades. Tal abordagem permitirá uma compreensão mais holística dos riscos envolvidos e a formulação de estratégias de mitigação e adaptação mais eficazes e equitativas. O caso de Betelgeuse também destaca a importância de fortalecer a cooperação internacional em matéria de monitoramento e resposta a riscos cósmicos. Dada a natureza transnacional e transgeracional desses riscos, nenhum país ou instituição isoladamente possui os recursos ou a legitimidade necessários para enfrentá-los de maneira adequada. É imperativo, portanto, promover estruturas de governança global mais robustas e inclusivas, capazes de coordenar esforços científicos, tecnológicos e políticos em escala planetária. Finalmente, o aprendizado proporcionado pela experiência com Betelgeuse deve ser integrado em uma reflexão mais ampla sobre os desafios e as oportunidades do Antropoceno, a era em que a atividade humana se tornou uma força geológica e cósmica de primeira ordem. A gestão sábia da nossa relação com o cosmos exige não apenas avanços científicos e tecnológicos, mas também uma transformação cultural profunda, orientada por valores de prudência, solidariedade e reverência pelo mistério e a complexidade do universo. Se você chegou até este ponto da reflexão e deseja contribuir para o aprofundamento deste debate, não hesite em compartilhar este conteúdo e deixar seu comentário. Sua participação ativa é fundamental para fomentar um diálogo mais amplo e consciente sobre os grandes desafios e enigmas que enfrentamos como espécie em um universo em constante transformação. À medida que prosseguimos na análise das implicações mais amplas do caso de Betelgeuse, é crucial considerar como este evento evidencia a necessidade de uma revisão profunda nas estruturas educacionais e de comunicação científica. O surgimento de um fenômeno cósmico que, mesmo sendo altamente improvável em um horizonte temporal imediato, consegue mobilizar tanto interesse e inquietação popular, revela lacunas significativas na forma como o conhecimento científico é compreendido e assimilado pela sociedade. Em primeiro lugar, o caso de Betelgeuse demonstra de maneira inequívoca que a alfabetização científica básica da população global permanece insuficiente para lidar criticamente com informações complexas e incertas. A proliferação de interpretações sensacionalistas e de teorias conspiratórias em torno da possível explosão da estrela não decorre apenas de falhas pontuais na comunicação científica ou de tendências oportunistas na mídia. Ela reflete, mais profundamente, um déficit estrutural na formação científica e filosófica dos cidadãos, que compromete sua capacidade de avaliar de maneira ponderada e racional as informações que recebem. Este déficit, por sua vez, está enraizado em sistemas educacionais que, em muitos contextos, continuam a priorizar a memorização de conteúdos factuais em detrimento do desenvolvimento de competências analíticas, epistemológicas e comunicativas essenciais para a cidadania científica. A experiência de Betelgeuse sugere que é urgente reformular os currículos de ciências e humanidades de modo a integrar de maneira mais sistemática o ensino de conceitos fundamentais de filosofia, da ciência ética científica, comunicação crítica e análise de riscos e incertezas. Além disso, o caso revela a importância de promover uma educação científica orientada para a compreensão sistêmica e interdisciplinar do mundo natural.
Fenômenos como a possível explosão de uma supernova não podem ser compreendidos adequadamente a partir de abordagens disciplinares isoladas. Eles exigem uma visão integrada que articule conhecimentos provenientes da astrofísica, da química, da biologia, das ciências da Terra, da engenharia e das ciências sociais e humanas. Cultivar essa visão integrada desde os primeiros estágios da formação educacional é crucial, não apenas para preparar os cidadãos para lidar com riscos complexos, mas também para fomentar uma cultura de curiosidade, admiração e respeito pelo universo e pela vida em sua diversidade e interdependência. A educação para a cidadania cósmica, entendida como a capacidade de situar a condição humana em um contexto cósmico mais amplo e de agir com responsabilidade e sabedoria em função dessa compreensão, deve se tornar um objetivo central das políticas educacionais no século XXI. Outro aspecto crítico evidenciado pelo caso de Betelgeuse é a necessidade de fortalecer e diversificar os ecossistemas de comunicação científica. A dependência excessiva de canais tradicionais de mídia, frequentemente moldados por lógicas comerciais e sensacionalistas, compromete a qualidade e a profundidade da informação científica disponível ao público. É essencial apoiar o desenvolvimento de novas plataformas e formatos de comunicação que promovam o diálogo aberto, a participação crítica e a construção coletiva do conhecimento científico. Tais plataformas devem ser projetadas não apenas para transmitir informações de maneira acessível e precisa, mas também para fomentar a reflexão filosófica, ética e cultural sobre os significados e implicações do conhecimento científico. No caso de Betelgeuse, por exemplo, abordagens comunicativas que integrassem narrativas científicas com reflexões filosóficas sobre a finitude, a interdependência e o lugar da humanidade no cosmos poderiam ter contribuído para um engajamento público mais profundo e enriquecedor. Além disso, o fortalecimento da comunicação científica deve ser acompanhado de esforços sistemáticos para promover a resiliência cognitiva e emocional da população em face de incertezas e riscos globais. O fenômeno do pânico cósmico difuso, observado em resposta ao caso de Betelgeuse, ilustra a vulnerabilidade psicológica de sociedades altamente conectadas e expostas a fluxos informacionais muitas vezes desordenados e contraditórios. Construir resiliência cognitiva e emocional requer, entre outras medidas, o desenvolvimento de competências de pensamento crítico, de alfabetização midiática e de regulação emocional no contexto educacional e social mais amplo. Também implica o fortalecimento das redes de apoio comunitário e dos espaços de diálogo intercultural e intergeracional, que podem desempenhar um papel crucial na mediação e no processamento coletivo das experiências de incerteza e risco. No plano das políticas públicas, a experiência de Betelgeuse deve inspirar uma revisão das estratégias de preparação e resposta a riscos de grande magnitude e baixa previsibilidade. Embora o risco direto representado por uma possível supernova seja considerado limitado, a resposta social e institucional ao caso revelou fragilidades significativas nos sistemas de monitoramento, comunicação e governança de riscos em escala global. É fundamental, portanto, investir no desenvolvimento de capacidades institucionais e interinstitucionais para lidar de maneira proativa e adaptativa com cenários de risco complexo. Isso inclui o fortalecimento das infraestruturas de observação e modelagem científica, a criação de protocolos transparentes e participativos de comunicação de riscos e a promoção de uma cultura organizacional orientada para a aprendizagem contínua e a antecipação estratégica. Paralelamente, é crucial fomentar a cooperação internacional em matéria de monitoramento e gestão de riscos cósmicos e planetários. Dada a natureza global desses riscos, nenhum país ou instituição pode enfrentá-los de maneira eficaz de forma isolada.
É necessário promover o desenvolvimento de estruturas de governança global mais robustas, inclusivas e transparentes, capazes de coordenar esforços científicos, tecnológicos, políticos e sociais em resposta a ameaças compartilhadas. O caso de Betelgeuse também oferece uma oportunidade valiosa para repensar a ética da nossa relação com o conhecimento e com o cosmos. Em um contexto de crescente capacidade de observação e intervenção no mundo natural, é fundamental cultivar uma ética da humildade e da responsabilidade epistemológica que reconheça os limites do nosso conhecimento e da nossa capacidade de controle, ao mesmo tempo que valorize a busca contínua por compreensão e sabedoria. Essa ética deve informar não apenas a prática científica e a formulação de políticas públicas, mas também a cultura popular e os imaginários coletivos que moldam nossa relação com o universo. A promoção de uma visão do cosmos que valorize a interdependência, a diversidade e a complexidade da vida pode contribuir para fundamentar uma ética planetária mais robusta e inclusiva, capaz de orientar nossas escolhas individuais e coletivas em direção a um futuro mais justo, sustentável e significativo. Em última instância, o caso de Betelgeuse nos recorda que, por mais avançada que seja nossa ciência e tecnologia, continuamos a habitar um universo repleto de mistérios, incertezas e maravilhas que excedem nossa compreensão e nosso controle. Essa constatação não deve ser fonte de paralisia ou de resignação, mas sim de um compromisso renovado com a busca por conhecimento, com a promoção da sabedoria coletiva e com a construção de uma civilização capaz de honrar a complexidade e a beleza do cosmos do qual somos parte. Se você deseja continuar refletindo sobre temas como este e contribuir para um debate público mais informado e consciente, deixe seu comentário compartilhando suas ideias e percepções. Seu engajamento é essencial para fortalecer uma cultura de diálogo e aprendizado mútuo em face dos grandes desafios e maravilhas que o universo nos apresenta. O exame das múltiplas dimensões reveladas pelo caso de Betelgeuse nos conduz, inevitavelmente, a uma consideração mais profunda sobre a arquitetura cognitiva e cultural que molda a forma como sociedades humanas se relacionam com fenômenos de escala cósmica. Ao analisar as respostas individuais e coletivas a este evento, torna-se claro que não estamos apenas diante de um desafio científico ou tecnológico, mas de um campo de tensões e possibilidades que envolve as estruturas mais fundamentais do pensamento, da cultura e da organização social. Um dos elementos mais evidentes neste contexto é a persistência de uma tensão estrutural entre o racionalismo científico e os arquétipos culturais e mitológicos que informam o imaginário coletivo. O fascínio popular por Betelgeuse, que rapidamente assumiu contornos apocalípticos e simbólicos, evidencia que a recepção social de fenômenos astronômicos não se dá em um vácuo cultural. Pelo contrário, ela é profundamente moldada por narrativas arcaicas de fim de ciclo, renovação cósmica e fragilidade existencial. Esse fenômeno não deve ser interpretado apenas como um obstáculo à alfabetização científica ou como um terreno fértil para a proliferação de desinformação. Ele revela, sobretudo, a persistência de necessidades cognitivas e emocionais fundamentais, que a ciência, em seu formato atual, muitas vezes não aborda de maneira adequada. A busca por significado em face de eventos cósmicos, o desejo de situar a experiência humana em narrativas mais amplas e a necessidade de elaborar coletivamente a finitude e a contingência da existência são aspectos centrais da condição humana que não podem ser eliminados pela simples difusão de dados e modelos. Reconhecer isso implica repensar a função cultural da ciência e sua articulação com outros domínios do conhecimento e da expressão humana. O caso de Betelgeuse sugere que uma comunicação científica eficaz e eticamente responsável deve ser capaz de dialogar com as dimensões simbólicas
e existenciais que esses eventos evocam, oferecendo narrativas que integrem conhecimento rigoroso com reflexão filosófica e imaginação cultural. Nesse sentido, é necessário cultivar uma abordagem transdisciplinar na comunicação e na educação científica, que envolva não apenas cientistas e comunicadores, mas também filósofos, historiadores, artistas e especialistas em estudos culturais e religiosos. Tal abordagem pode contribuir para enriquecer a compreensão pública de fenômenos como a possível explosão de Betelgeuse, promovendo uma visão mais integrada e pluralista do cosmos e da nossa inserção nele. Outro aspecto crítico revelado por este caso é a centralidade das infraestruturas sociotécnicas na mediação da nossa relação com o universo. A dependência crescente de sistemas tecnológicos complexos e interconectados, como redes elétricas, satélites de comunicação e sistemas de navegação, expõe a civilização moderna a formas de vulnerabilidade que não existiam em períodos anteriores da história humana. Mesmo que o risco direto à vida terrestre decorrente de uma supernova próxima seja limitado, os impactos potenciais sobre essas infraestruturas tecnológicas podem ser significativos e de longo alcance. Essa constatação deve levar a uma revisão estratégica das políticas de segurança e resiliência tecnológica em escala global. É imperativo desenvolver padrões mais robustos de proteção contra distúrbios eletromagnéticos e de radiação cósmica, promover a diversificação e redundância das infraestruturas críticas e fortalecer as capacidades de monitoramento e resposta rápida a eventos espaciais extremos. Além disso, o caso de Betelgeuse sublinha a necessidade de cultivar uma cultura de resiliência que vá além das dimensões puramente técnicas. Preparar sociedades para enfrentar eventos de baixa probabilidade e alta consequência exige o fortalecimento da coesão social, da confiança institucional e da capacidade de ação coletiva em contextos de incerteza. Isso implica investir em educação para a resiliência, promover práticas comunitárias de apoio mútuo e desenvolver narrativas culturais que reforcem a solidariedade e a adaptabilidade diante de desafios sistêmicos. No plano epistemológico, o caso de Betelgeuse nos convida a refletir sobre os limites e as dinâmicas do conhecimento científico em contextos de complexidade radical. A detecção de padrões possivelmente precursores de um colapso estelar por sistemas de inteligência artificial quântica, antes que tais padrões fossem plenamente compreendidos ou validados pelos métodos tradicionais, ilustra uma transformação em curso na ecologia do conhecimento científico. Essa transformação levanta questões profundas sobre a relação entre explicação e previsão, entre compreensão humana e capacidade de processamento automatizada, e entre a epistemologia tradicional e as novas formas de produção de conhecimento mediadas por tecnologias avançadas. Como devemos interpretar e utilizar previsões geradas por sistemas que operam em níveis de complexidade e opacidade que excedem a capacidade humana de validação direta? Quais critérios éticos e epistemológicos devem orientar a integração dessas novas capacidades nos processos científicos e nas políticas públicas? Responder a essas questões exigirá um esforço renovado de filosofia da ciência e de ética da tecnologia, bem como a criação de novas práticas institucionais de governança do conhecimento. O caso de Betelgeuse oferece um campo de experimentação valioso para explorar essas questões em um contexto concreto e de alta relevância pública. Finalmente, o fenômeno evidencia a importância de cultivar uma visão do cosmos que combine rigor científico com reverência filosófica e ética. A contemplação da possível explosão de uma supergigante vermelha nos recorda que habitamos um universo de beleza, complexidade e dinamismo extraordinários, que excede nossas capacidades de controle e compreensão. Essa consciência, longe de ser motivo de temor ou resignação, pode ser fonte de inspiração
para um ethos de humildade, cuidado e responsabilidade. Ela nos convida a reconhecer a interdependência de todos os sistemas da vida e do cosmos e a orientar nossas escolhas individuais e coletivas em função de valores que honrem essa interconexão. Em suma, o caso de Betelgeuse não é apenas um episódio fascinante da história da astronomia contemporânea. Ele constitui um campo privilegiado para repensar a relação entre ciência, sociedade e cosmos, para revisar nossas práticas de educação, comunicação e governança científica, e para cultivar uma ética planetária capaz de enfrentar com sabedoria os desafios e maravilhas de um universo em constante transformação. Ao olharmos para as estrelas, que possamos fazê-lo não apenas com instrumentos cada vez mais precisos, mas também com uma consciência cada vez mais profunda de nossa posição e de nossa responsabilidade como habitantes de um cosmos que é ao mesmo tempo nosso lar e nosso mistério maior. Prosseguindo com a análise mais aprofundada do impacto do caso de Betelgeuse sobre nossa relação com o cosmos e com o conhecimento, é necessário abordar a função que este evento desempenha como um catalisador de debates sobre a nossa vulnerabilidade civilizacional. A possibilidade de uma supernova próxima, ainda que considerada improvável no curto prazo, explicitou de forma contundente a dependência crítica que a sociedade moderna possui em relação a infraestruturas tecnológicas sofisticadas e sensíveis, e ao mesmo tempo evidenciou a insuficiência das estratégias atualmente adotadas para proteger tais sistemas frente a riscos cósmicos. É fundamental compreender que a civilização contemporânea, ao longo das últimas décadas, estruturou-se sobre uma base tecnológica altamente interdependente. As redes de energia elétrica, as comunicações globais via satélite, os sistemas de navegação, as cadeias logísticas automatizadas e até mesmo funções básicas da economia digitalizada dependem de um ecossistema tecnológico que não foi concebido com resiliência intrínseca frente a perturbações de origem cósmica, como as que poderiam ser desencadeadas por uma explosão de supernova relativamente próxima. Simulações já realizadas em estudos especializados demonstraram que um aumento repentino na radiação cósmica e nos fluxos de partículas carregadas poderia afetar significativamente a ionosfera e a magnetosfera terrestre. Isso, por sua vez, resultaria em variações geomagnéticas capazes de induzir correntes elétricas em longas linhas de transmissão, danificando transformadores de potência e gerando apagões em larga escala. Episódios históricos, como a tempestade solar de Carrington em 1859, ilustram como tais efeitos podem ser disruptivos mesmo com tecnologias do século XIX. No cenário atual, o impacto seria exponencialmente maior. Adicionalmente, a dependência de satélites para operações críticas da economia global, desde transações financeiras e gestão de redes de transporte até meteorologia e monitoramento ambiental, torna-nos particularmente vulneráveis a alterações no ambiente espacial. Uma supernova com emissão significativa de radiação de alta energia poderia danificar circuitos eletrônicos sensíveis em satélites, reduzir sua vida útil ou comprometê-los completamente, afetando de forma cascata a funcionalidade de sistemas vitais. Frente a este cenário, a resposta institucional e política ao caso de Betelgeuse revelou uma lacuna preocupante. Apesar da alta visibilidade do evento e do debate gerado, poucas iniciativas concretas foram observadas no sentido de revisar ou reforçar protocolos de resiliência tecnológica e de gestão de riscos cósmicos. Este comportamento sugere uma resistência estrutural a lidar proativamente com riscos classificados como de baixa probabilidade e alta consequência, uma categoria que, no entanto, inclui algumas das ameaças mais graves que a civilização contemporânea pode enfrentar. Este padrão de resposta deficiente reflete, em grande medida, limitações cognitivas e culturais profundamente enraizadas. A psicologia humana e as estruturas institucionais tendem a subestimar riscos
que não possuem precedentes recentes, que operam em escalas temporais amplas ou que desafiam a intuição baseada na experiência cotidiana. Superar essa limitação exige o desenvolvimento de capacidades institucionais e sociais específicas para a gestão de incertezas radicais e para a antecipação estratégica de cenários extremos. Nesse contexto, o caso de Betelgeuse pode ser visto como um ensaio geral para a construção de tais capacidades. Ele oferece uma oportunidade única para testar e aprimorar sistemas de monitoramento, comunicação de riscos, coordenação interinstitucional e elaboração de políticas públicas orientadas para a resiliência planetária. É essencial que esta oportunidade não seja desperdiçada por inércia institucional ou pela tendência de relegar riscos de baixa probabilidade ao domínio da negligência política e social. Além disso, o caso ressalta a necessidade de repensar os paradigmas atuais de segurança e defesa em escala planetária. A segurança global continua a ser concebida predominantemente em termos geopolíticos e militares, com relativamente pouca atenção dedicada à proteção das infraestruturas críticas frente a riscos naturais de origem cósmica. É imperativo ampliar essa concepção de segurança para incluir de forma sistemática a resiliência frente a eventos como supernovas, tempestades solares extremas e impactos de asteroides, entre outros. Essa ampliação exige uma mudança cultural significativa, tanto no seio das instituições de defesa e segurança, quanto na esfera pública. É necessário promover uma visão mais integrada e ecossistêmica da segurança, que reconheça a interdependência entre fatores ambientais, tecnológicos e sociais e que valorize a cooperação internacional como elemento central para a gestão eficaz de riscos planetários. Além do nível técnico e institucional, o caso de Betelgeuse também destaca um desafio cultural e existencial mais profundo. Como as sociedades modernas podem cultivar uma relação mais madura e equilibrada com a incerteza e com os limites do conhecimento. A ansiedade e o pânico que se manifestaram em certos segmentos da população diante da possibilidade, ainda que remota, de uma supernova ilustram a fragilidade emocional de sociedades que por vezes constroem uma ilusão de controle absoluto sobre o mundo natural. Superar essa fragilidade exige não apenas educação científica e comunicação de riscos eficazes, mas também uma revalorização cultural da incerteza como dimensão constitutiva da condição humana. É necessário promover uma ética e uma pedagogia da incerteza, que preparem os cidadãos para lidar de forma serena e reflexiva com os limites do conhecimento e com a possibilidade de eventos disruptivos. Essa ética deve ser integrada de maneira transversal nas práticas educacionais, mediáticas e institucionais, como componente essencial de uma cultura democrática e resiliente. O caso de Betelgeuse oferece, portanto, um campo fértil para a reflexão e a ação em múltiplas frentes. Reforço da resiliência tecnológica, revisão das políticas de segurança planetária, desenvolvimento de capacidades de gestão de incertezas e promoção de uma cultura pública mais madura e integrada em relação aos desafios e maravilhas do cosmos. A experiência acumulada com este evento pode e deve ser sistematizada e utilizada como base para a formulação de novas diretrizes e práticas em escala global. A criação de fóruns internacionais dedicados à governança de riscos cósmicos, à integração desses temas nas agendas de organizações como a ONU e a Unesco, e o fortalecimento da cooperação científica e técnica entre nações e instituições são passos concretos que podem ser impulsionados a partir das lições do caso de Betelgeuse. Por fim, é essencial reconhecer que o enfrentamento desses desafios não é apenas uma questão de competência técnica ou de inovação institucional. Trata-se, em última análise, de um projeto cultural e civilizacional. Construir uma humanidade capaz de habitar o cosmos com sabedoria, humildade e responsabilidade.
O caso de Betelgeuse nos recorda que, diante da vastidão e da complexidade do universo, nossa melhor resposta não é o medo ou a arrogância, mas a curiosidade, a cooperação e o compromisso ético com a preservação e o florescimento da vida em todas as suas formas. É nesse espírito que devemos prosseguir, aproveitando cada oportunidade, como a que este evento nos oferece, para fortalecer as bases de uma civilização planetária mais consciente, resiliente e integrada. Que possamos, ao contemplar as estrelas, renovar não apenas nosso conhecimento, mas também nosso compromisso com um futuro digno e sustentável para todos os seres que compartilham este pequeno e precioso planeta. Ao refletirmos sobre o caso de Betelgeuse em sua totalidade, torna-se evidente que este episódio transcende os limites de um mero fenômeno astronômico. Ele atua como um espelho crítico da forma como a humanidade encara o desconhecido, processa riscos de grande escala e integra, ou falha em integrar, o conhecimento científico em suas estruturas sociais, políticas e culturais. A possível explosão de uma supergigante vermelha, embora improvável em um horizonte de curto prazo, provocou uma mobilização global que evidenciou tanto o fascínio profundo que o cosmos exerce sobre nossa espécie, quanto as vulnerabilidades inerentes a nossas sociedades complexas e tecnologicamente interdependentes. Um dos ensinamentos mais valiosos que podemos extrair desse episódio é a importância de cultivar uma visão sistêmica e integrada da segurança planetária. O paradigma tradicional de segurança, centrado quase exclusivamente em ameaças geopolíticas, mostrou-se inadequado para lidar com os riscos naturais de origem cósmica, que exigem respostas baseadas na cooperação internacional na ciência aberta e na construção de capacidades de resiliência que transcendem as fronteiras nacionais e os interesses imediatos. Além disso, o caso sublinha a necessidade de promover uma cultura de humildade epistemológica. A ciência, mesmo em sua sofisticação contemporânea, continua sendo uma aventura de exploração em um universo cujos mistérios e complexidades excedem em muito nosso atual horizonte de compreensão. Reconhecer os limites do conhecimento não implica renunciar à busca por entendimento, mas sim conduzi-la com um espírito de abertura, diálogo e responsabilidade ética. Este episódio também revela a urgência de reconfigurar nossas estruturas educacionais e de comunicação científica. A alfabetização científica deve ir além da transmissão de fatos e teorias, incorporando a formação de competências para lidar com a incerteza, avaliar criticamente riscos complexos e integrar o conhecimento científico com uma compreensão mais ampla das dimensões filosóficas e culturais da nossa relação com o cosmos. No plano cultural, o caso de Betelgeuse nos recorda que os fenômenos astronômicos continuam a desempenhar um papel crucial na construção de narrativas coletivas e na modelação do imaginário social. A resposta emocional e simbólica ao evento demonstrou que, mesmo em uma era de hiperracionalização, a dimensão arquetípica e existencial da nossa relação com o universo permanece profundamente ativa. Este reconhecimento deve ser incorporado de maneira consciente e reflexiva nas estratégias de comunicação científica, para que possamos construir narrativas que respeitem e integrem essas dimensões sem ceder ao sensacionalismo ou à manipulação emocional. Finalmente, talvez o maior legado que o caso de Betelgeuse possa nos deixar seja o de reforçar a consciência da nossa condição cósmica. Somos, ao mesmo tempo, habitantes efêmeros de um pequeno planeta e participantes de um drama cósmico de vastidão inimaginável. Esta consciência deve inspirar um ethos de cuidado e responsabilidade, tanto para com a Terra quanto para com as gerações futuras que herdarão o legado de nossas escolhas e omissões. Ao contemplarmos as estrelas, devemos lembrar que cada avanço no conhecimento, cada aprimoramento na resiliência tecnológica,
Cada passo em direção a uma cultura mais sábia e integrada contribui não apenas para nossa sobrevivência, mas também para o florescimento de uma humanidade que honra sua posição singular no cosmos. Que possamos, portanto, prosseguir nesta jornada com humildade, coragem e um compromisso renovado com a construção de um futuro à altura das maravilhas e desafios que o universo nos apresenta. E se você acredita que discussões como esta são essenciais para ampliarmos nossa compreensão coletiva, não deixe de compartilhar este vídeo e deixar seu comentário com suas reflexões. Sua participação é crucial para fortalecermos uma cultura pública de ciência, filosofia e responsabilidade planetária. Vamos juntos explorar e construir um entendimento mais profundo do nosso lugar no universo.